Então, vamos começar aqui a nossa aula 3. Já tivemos aí 2 aulas em que teve a apresentação do curso. Na aula anterior fizemos um breve estudo, né, sobre medições. Deixei alguns exercícios para vocês, tá? Boa tarde, Matheus. E aí eu deixei alguns exercícios para vocês. Nessa aula aqui eu vou deixar exercícios, mas não agora. Desculpa, eu falo na próxima aula. E aí eu vou montar uma lista de exercícios para vocês, que como está dito lá no plano, vai valer 3 pontos. Que o maior objetivo não é nem valer 3 pontos, é ajudar vocês a se prepararem para a prova, tá? Ok, então na aula de hoje nós teremos aqui o capítulo 1, que eu escrevi errado, mas na verdade é capítulo 2 já. O capítulo 1 foi sobre medição. Boa tarde, Felipe. Tá? Então, vamos lá. Sobre movimento retilíneo hoje, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco com vocês sobre o que seria a noção física que existe sobre o que é o movimento, né? Não tentar dizer 100% de todos os significados possíveis dessa palavra, mas sim aquele que nos interessa aqui na física, né? Depois vou falar. Boa tarde, Lucy. Vou falar sobre a velocidade e o movimento com velocidade constante, que é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá bom a música aí. Depois, aceleração, né, e o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Depois eu vou falar um pouquinho só sobre queda livre e algumas análises de gráficos. Pessoal, essa minha aula ela pode ser considerada um resumo, né, do capítulo 2 do livro. Então eu gostaria de sugerir que vocês estudassem pelo livro também, né, porque eventualmente vou falar coisas que não estão lá, porque, enfim, eu não estudei só esse livro. Mas para estudar eu acredito que a didática dele seja muito boa para quem gosta de autodidatismo, certo? E o que eu vou falar aqui pode ser considerado um resumo daquilo com mais algumas coisas que eu trago, né, de outras experiências. Bom, então primeiro a noção física de movimento, a gente tem que falar algumas coisas sobre isso. A primeira é que o movimento ele está presente em tudo, ou seja, na verdade tudo está em movimento. E eu coloquei aqui 2 extremos da natureza, né, que são do lado esquerdo aí o extremo do muito grande, né, que isso é uma foto da galáxia de Andrômeda, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. E cada pontinho desse é uma estrela ou eventualmente uma galáxia mais distante. E aí do lado direito são partículas de pólen vistas no microscópio eletrônico. Então, quando eu digo que tudo está em movimento, isso se manifesta tanto no muito pequeno como no muito grande e no que a gente chamaria na física de escala do dia a dia, ou seja, aquilo que a gente consegue ver, cheirar, tocar, né, perceber com os nossos sentidos básicos. Mas por quê? Por que está tudo em movimento? Porque tudo é feito de átomos e os átomos eles são, por definição, uma coisa em movimento. Boa tarde, Ana. Letícia. E o que significa isso então? Quer dizer que o átomo ele tem um movimento incessante dos elétrons ao redor do núcleo e também das partículas elementares que compõem lá o próprio núcleo, né? E também se manifesta no muito grande, porque o universo, boa tarde, o universo ele está em expansão. Desculpa, não vi seu nome, por isso que eu não. Telisson, boa tarde. Então, também na escala do muito grande, tudo está em movimento. Então é importante a gente ter essa noção que às vezes a gente fala repouso, mas o repouso ele é num certo sentido, tá? Não é um repouso num sentido assim absoluto.
Por exemplo, quando a gente fala que eu estou em repouso aqui na minha cadeira, em relação à mesa, é porque eu sei que eu sou feito de átomos, eles estão em movimento, etc, que tem reações químicas no meu cérebro, blá 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 blá. Mas aí na mecânica a gente vai fazer uma simplificação e vai, tudo bem, eu sei disso, mas eu estou praticamente parado aqui, né? Então é isso que a gente vai fazer, estabelecer um padrão de medida e etc. Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu queria muito dar essa aula presencialmente para ouvir com mais liberdade assim a participação de vocês, que às vezes aqui a gente fica meio distante, né? Mas queria perguntar para vocês o que é o movimento. Saber que noção vocês têm do que é o movimento. Se vocês já pararam para pensar nisso. Porque eu botei esse GIF aqui que é de um avião jogando uma bola que quica na água, né? E aí, na verdade, olhando a gente acompanhando a câmera, parece que a bola praticamente está só subindo e descendo, né? Assim, seguindo praticamente a mesma velocidade do avião. Então dá a impressão que a velocidade e o movimento, consequentemente, dependem do ponto de vista. E isso é verdade, né? Ou seja, o movimento ele pode existir ou não dependendo do ponto de vista. Por exemplo, quando a gente está dentro de um carro, de um ônibus ou de um avião, né, nós estamos em repouso em relação a esse objeto que se move. E nós estamos juntos em movimento em relação ao chão. Isso significa que o nosso estado de movimento depende do ponto de vista. E na física a gente tem um nome diferenciado para falar em ponto de vista, que é o referencial, certo? Então o movimento na física ele depende do ponto de vista. Se eu ver um determinado evento físico, algumas medidas vão mudar dependendo de onde eu esteja observando e com que velocidade eu esteja me movendo, certo? E na física a gente chama isso de referencial. E com isso a gente constitui o conceito físico de movimento, ou seja, não existe um movimento absoluto. Não existe um movimento independente do referencial. Em outras palavras, o movimento depende do referencial, tá? E para isso é preciso fixar primeiro o que é um referencial. Então, quando nós vamos estudar um movimento, o que é válido para toda a mecânica e toda a física também, não só para o que a gente vai discutir hoje, o primeiro passo é fixar um referencial. O Albert Einstein tinha um jeito bastante didático, né, de explicar o que era um referencial, que era através dessa ideia aqui. Um referencial é como se fosse um conjunto de réguas e relógios em que quando a gente vai estudar um movimento, por exemplo, uma partícula se movendo seguindo essa linha que eu desenhei aqui, ó, a gente vai ter réguas e relógios que vão ser capazes de medir as distâncias aqui, tanto no sentido aqui do comprimento, da profundidade aqui e da altura, em 3 dimensões. Isso é um referencial. E também relógios para medir o tempo, né, para dizer a partícula saiu daqui e chegou aqui em 20 segundos. Então o que é um referencial se não um sistema de réguas e relógios? Mas para isso a gente precisa ter também uma noção de qual é o começo dele, mesmo que ele seja infinito. Então no referencial a gente poderia colocar, por exemplo, bem aqui como sendo a origem, né? E esse referencial, vamos supor aqui que ele tem 3 eixos cartesianos, porque assim facilita matematicamente. Então vamos chamar esse de x, esse de y e esse aqui de z. Aí a gente forma um sistema de eixos onde tem uma origem, que seria onde a posição é 0. E aí a gente vai medir uma posição bem aqui, outra posição bem aqui, né? Vamos supor assim. E com isso a gente consegue descrever um movimento que sai daqui para cá, depois daqui para cá e daqui para cá, por exemplo. Tá? Então é assim que funciona a ideia de referencial.
E a gente vai simplificar isso e não vamos fazer esse desenho toda vez. Porém, o que está implícito é isso. Quando nós falamos de referencial, é essa relação entre tempo e espaço. Fisicamente, então, o movimento seria uma mudança na posição de uma partícula, de um objeto, de um corpo, uma mudança na posição com a passagem do tempo. Só que é isso em relação ao referencial, tá? Por exemplo, você dentro de um sentado aí na sua cadeira, ou imagino que a maioria esteja sentado, sentada, né? Você aí na sua cadeira está em repouso, mas em relação ao chão do ambiente onde você está. Mas está em movimento em relação ao centro da Terra, porque a Terra está se movendo a uma velocidade altíssima. Boa tarde, Daniel. Em relação ao centro da Terra. Então é nesse sentido. O meu movimento em relação ao centro da Terra é porque a minha posição angular em relação ao centro da Terra está mudando com o tempo, tomando o centro da Terra como referencial. Porém, se eu tomar minha cadeira como referencial, eu estou em repouso, porque eu não estou saindo daqui, né? Desprezando pequenos movimentos. Deu para entender, pessoal? Vocês já conheciam essas ideias aí? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Ou eu posso prosseguir? Fiquem à vontade. Eu conhecia, mas eu não entendi direito aí. Que o senhor explicou, eu entendi melhor. Também, professor, eu só conhecia, mas assim, entender mesmo. Agora deu para entender que referencial é a relação entre tempo e espaço. Bacana. Obrigado pelas respostas aí. Se surgiu uma dúvida aí, fiquem à vontade. Bom, e aí significa que o movimento ele pode, como ele depende do referencial e o referencial pode ser qualquer coisa, então ele pode ser mais simples ou mais complicado dependendo do referencial que a gente escolha. E eu coloquei aqui 3 exemplos de movimentos que são muito interessantes. Muito interessantes. Talvez à primeira vista não pareça. Mas esse aqui da esquerda, né, é um peão girando. Mas o que acontece é que além dele estar girando em torno do seu eixo de simetria, né, que é esse eixo que passa por dentro dele de uma ponta a outra, além disso, esse próprio eixo está girando, né? Isso significa que o momento angular dele, como a gente vai ver lá no fim da disciplina, está variando. Mas resumindo, é um fenômeno chamado precessão, que tem a ver também, entre outras coisas, com o atrito que o peão faz com o ar e com a superfície ali do chão. Se ele estivesse no vácuo, fosse uma situação perfeita, ele ia ficar girando para sempre, sem essa precessão, né? Mas está relacionado com outras coisas também, assimetrias e tal, condições iniciais. Aí aqui do lado direito, em cima, vou falar depois, mas esse daí de baixo é o exemplo de um arqueiro, né, atirando uma flecha. E vocês percebem que na verdade a flecha, ela tem, curiosamente o nome parece com flecha, né, mas ela tem uma flexibilidade, ou seja, porque ela pode ser flexionada, né? Ela não é dura, não é rígida, ela altera a sua forma. E isso também acontece, também é um fenômeno mecânico que, né, tem a ver com as propriedades do material e tal. E também é bastante complicado de entender, né? Mas é possível aplicar as leis da mecânica para entender esse movimento aí também. Que eu estou olhando agora, estou pensando um monte de coisa. Por exemplo, quando ela flexiona de um determinado jeito, o centro de massa dela está num ponto. E quando ela flexiona de outro, está em outro ponto. Então o centro de massa está se alterando, mas na verdade ele não pode. Então, como ele não pode mudar, o que muda são as pontas. As pontas é que vão para um lado ou para o outro. Mas o centro de massa dele faz praticamente uma parábola, que é o que a gente vai estudar depois. Bom,
Depois que a gente falar de vetores, né? A gente vai falar de movimento em 2 dimensões e tal. E aí em cima, do lado direito, que tem esses caras jogando bola aí, se vocês prestarem bastante atenção, a trajetória dessa bola é um pouquinho estranha, né? Porque a gente vai aprender depois lá no capítulo 4 que a trajetória de uma partícula sujeita à gravidade aqui nas proximidades da Terra é uma parábola. Ela pode no máximo ser uma elipse se ela der uma volta na Terra. Mas aqui nas proximidades da Terra é uma parábola. Só que é uma parábola perpendicular ao solo. Então essa bola ela deveria fazer assim, ó. Tipo, se quem estiver olhando na câmera devia fazer assim. Mas não, ela está fazendo assim, ela volta horizontalmente. E isso é devido a um fenômeno, né, da dinâmica dos fluidos chamado efeito Magnus, que tem a ver com o fato de que quando a bola gira, ela tem um escoamento diferente no ar, porque isso provoca vórtices, né, no fluido que é o ar ao redor dela e o movimento se altera. É muito doido. Então, como o movimento é muito complexo, às vezes a gente precisa, a gente não tem como abordar e entender tudo isso assim de uma vez de cara. A gente precisa primeiro fazer grandes simplificações. Então, às vezes a gente não entende por que a gente tem que estudar certas coisas, mas é porque primeiro tem que vir uma grande simplificação. A gente não pode começar a estudar física pela precessão do peão, pela flecha que tem uma flexibilidade e pelo efeito Magnus, não tem como. Então, primeiro nós temos que introduzir alguns conceitos e desses conceitos tirar os exemplos mais simples possíveis, e isso vai nos dar uma intuição sobre o que é velocidade, o que é aceleração. E aí a gente começa a entender melhor o movimento para poder abordar situações mais complicadas. E também para entender as leis da mecânica que nós iremos ver depois. Certo? Então precisamos começar aqui no passo a passo, né? Que devido à enorme complexidade dos movimentos à nossa volta e também dos relacionados a aplicações, que talvez seja o que mais interesse vocês, né? É preciso primeiro aprender uma linguagem básica de conceitos e equações. E esses conceitos e essas equações é que vão nos permitir entender vários aspectos do movimento. Por isso, nós vamos começar entendendo como é possível medir o movimento e qual seria o mais simples possível. Tá? E a gente entra no tópico 2 aqui sobre velocidade e MRU. Em primeiro lugar, tem a questão da dimensão. Então, por exemplo, esse experimento aqui que eu fiz na faculdade, quando uma disciplina chamada Laboratório Básico 1, que a gente faz lá na física, né, que a gente coloca um peso aqui pendurado numa mola e aí ele vai oscilando assim para cima e para baixo. Isso é um exemplo de oscilador harmônico simples. E é uma maneira possível de medir a aceleração da gravidade, né? Contando o período desse movimento, a gente pode medir a aceleração da gravidade. E o que acontece? Como esse movimento é só para cima e para baixo, ele é um movimento unidimensional, ou seja, em uma dimensão. Quando um movimento acontece sobre uma linha, nesse caso está um pouquinho torta a minha foto, né? E eu não vou conseguir também fazer uma reta, mas esse movimento acontece numa direção. Essa direção vertical aqui que nós poderíamos chamar, por exemplo, de eixo Y, já que é vertical, certo? Ou eixo Z, tanto faz, ou X, não importa. Tá? Então isso é um exemplo de um movimento unidimensional. Uma dimensão. Aí aqui o Luigi andando aqui no Mario Kart, ele está andando sobre um plano. E o que fica melhor de ver aqui embaixo, no mapa, né, do jogo. Então aqui nesse plano, que vocês percebem que ele não é nem curvo nem nada, tá, é totalmente reto aqui. Isso é um movimento em 2 dimensões. Por quê? Porque nesse plano vai ter bem aqui
eixo Y, digamos, e aqui vai ter um eixo X. Então, cada posição de cada jogador aí no Mario Kart vai ser determinada por uma posição no eixo X e outra no eixo Y aqui, certo? Então isso é um exemplo de um movimento em duas dimensões. Deixa eu só apagar aqui. Por que duas dimensões? Porque a gente precisa de dois números para caracterizar a posição dele no espaço. E esse GIF aqui, que talvez quem estiver olhando deve estar intrigado ou intrigada com isso, para saber o que é isso. No espaço, né, sideral, isso aqui é dentro da Estação Espacial Internacional. Os caras descobriram, né, os russos descobriram esse efeito aqui, que é chamado Teorema do Eixo Intermediário, que é uma coisa muito doida. Se um objeto ele tiver uma certa assimetria, mas não for tão bagunçado assim também, acontece isso com ele. Ele está girando num eixo de rotação e esse eixo de rotação gira 180 graus do nada, né? E isso é chamado Teorema do Eixo Intermediário, e é totalmente impossível entender esse movimento se a gente não considerar que ele acontece em três dimensões, ou seja, que ele está acontecendo com uma altura, aqui uma largura e uma profundidade que a gente precisa medir, né? Então esse é um movimento tridimensional e é totalmente impossível entender isso sem levar em consideração que ele é tridimensional. Então, já que nós estamos começando a entender os movimentos, a gente vai começar, obviamente, né, pelos movimentos unidimensionais, que vai ser a aula de hoje. E aí, depois de estudar o unidimensional, nós vamos estudar vetores. Por quê? Porque são os vetores que vão dar as posições em duas e três dimensões. E aí, depois de estudar vetores, é que a gente vai estudar o movimento em duas e três dimensões. Então, hoje, que provavelmente eu não vou conseguir terminar tudo que eu planejei, então hoje e na próxima nós vamos falar sobre o movimento unidimensional, certo? Repetindo, vamos estudar depois vetores e em seguida movimento em duas e três dimensões. Aí depois nós continuamos com a dinâmica. Bom, então o que é um movimento unidimensional? É um movimento que ocorre sobre uma reta. Na verdade, um movimento circular também pode ser considerado unidimensional se a gente considerar que a dimensão é o ângulo, tá? Mas a gente vai discutir isso em outro momento. Por enquanto, para a gente, unidimensional, estritamente falando, é um movimento sobre uma reta, não sobre uma linha curva, sempre sobre uma reta. Então, na reta, a origem, que é o nosso referencial, ela é marcada com o zero, e nós só temos duas possibilidades, o sentido positivo para a direita e o negativo para a esquerda. Na verdade, não existe na natureza direita e esquerda, somos nós que dizemos, essa vai ser a direita e essa vai ser a esquerda. Então, isso aqui depende do que nós vamos dizer na hora e marcar, né? Como sendo direita e esquerda. E aí, na direita, a posição vai ser um número positivo, na esquerda, a posição vai ser um número negativo. Então, se eu tiver uma partícula bem aqui, que poderia ser uma pessoa, né? Vou desenhar eu, no caso aqui, tem que ter uma cabeça um pouco maior. Pronto. Tá aqui na posição x igual a 3 metros, certo? Tá na posição x igual a 3 metros. Aí, se eu marquei isso aqui como sendo zero e eu andei 5 metros para a esquerda, eu necessariamente preciso usar os números negativos. Então, a minha nova posição vai ser x igual a menos 2 metros, tá? Então, é assim que a gente faz. Tem que usar os números positivos e negativos. E aí isso vai depender da convenção do exercício, do problema ou da situação real que a gente estiver lidando no caso. E aí é preciso dizer então o que é posição e o que é deslocamento. Vamos supor que eu estou bem aqui. Não, eu fiz errado de novo. Agora. Vamos dizer que eu estou bem aqui na posição x igual a 3 metros. Né?
Vamos chamar essa posição, vamos botar um 0 para dizer que ela é a posição inicial, tá? Então x0 vai ser a posição inicial. E aí vamos supor que eu andei 6 metros aqui para a esquerda. Não, 7 para não ficar simétrico. E aí eu cheguei bem aqui. Então minha posição final foi 7 metros. Vou chamar ela de x. Essa é a posição final. Tá? Então o deslocamento ele vai ser a diferença entre a posição inicial e a final. Vai ser igual a posição final menos a posição inicial. É sempre assim, final menos inicial, tá? Só que o deslocamento nós vamos chamar de ΔX. Por quê? Porque delta é a letra D de diferença em grego, né? Delta é a letra D do grego e D diferença. Então seria uma diferença de posições, que vai ser a posição final x menos a posição inicial x0, tá? Então esse é o deslocamento. X menos x0, essa é a fórmula. É a variação, né, professor? Isso, é a variação de posição. É a diferença entre a posição inicial e final. Deslocamento é diferente de espaço percorrido. Desculpa, eu bati sem querer aqui no microfone. É diferente de espaço percorrido. No ensino médio nós estudamos mais espaço percorrido, por isso que lá a gente usa ΔS. Vocês devem lembrar disso do primeiro ano ou do cursinho, né? ΔS. Sim. E por que a gente usa ΔX aqui? É porque não é a mesma coisa. A gente também usa ΔS, mas é outra coisa. O S de fato é o espaço percorrido. Vamos supor agora que em vez da posição final ser 7 metros, eu cheguei lá no 7 e dei meia volta e cheguei aqui no 1. Tá? Nesse caso, o meu deslocamento, me permitam voltar um pouquinho aqui, não vou fazer isso ainda. Vamos fazer primeiro o seguinte. Primeira situação. Na primeira situação, a posição inicial era 3 e a final menos 4. Essa que está desenhada que eu já falei. Então o deslocamento vai ser posição final menos inicial. Vai ser 3 menos 4. Vou botar metro só no final, que dá 7 metros. Esse foi meu deslocamento. Tá? Agora, vamos supor uma segunda situação aqui, em que eu saí lá do 3 metros, fui para o menos 4, cheguei e voltei agora para o 1. Qual foi meu deslocamento? Se a posição final é 1 metro e a posição final se a posição inicial ela foi 3 metros e a final foi 1 metro, então o deslocamento foi 3 menos 1. Aliás, 1, que é a posição final, né? Menos inicial, então foi 1 menos 3. Então meu deslocamento foi menos 2 metros. Talvez vocês estejam achando estranho esse resultado. É estranho. Mas isso é para vocês perceberem que deslocamento não é a mesma coisa que espaço percorrido. Ó, vejam que aqui o deslocamento ele pode ser negativo. Eu esqueci do x aqui. Tá? O deslocamento pode ser negativo, mas o espaço percorrido nunca é negativo, porque ele é um módulo. Tá? Então, só como observação, vou deixar aqui no canto. Tá? Como observação, né? Nesse caso aí
o espaço percorrido ΔS não é a mesma coisa necessariamente que o deslocamento. E a gente poderia calcular o espaço percorrido no primeiro vai ser 7 metros de fato. No primeiro caso aqui o espaço percorrido vai ser 7 metros. Só que no segundo caso o espaço percorrido vai ser os 7 metros da ida e mais 5 da volta. Então vai ser 12. Todo mundo consegue entender por que é 12 metros esse espaço percorrido aqui da segunda situação? Sim, professor. A volta, no Sim, caso, né? é. Boa tarde, Gabriel. Então é isso, pessoal, é diferente, tá? Então, na verdade, o que vai mais nos interessar aqui é o deslocamento. Isso vai ficar claro ao longo da disciplina, eu acho, Então ele porque soma, né, o espaço percorrido. Tipo, ele vai acrescentar mais uma distância. Assim. ele é uma medida de distância de posições. Né? Para o deslocamento não interessa onde eu comecei, nem onde. Não interessa o que eu fiz. Interessa só onde eu comecei, que foi aqui. Onde eu comecei, que foi bem aqui, e onde eu terminei, que foi bem aqui. Então, se eu comecei aqui, terminei aqui, então meu deslocamento foi esse, daqui para cá. O deslocamento é isso. Certo? E isso, apesar de parecer estranho, na verdade é o mais importante. Porque o deslocamento geralmente ele é calculado não para essas distâncias grandes, mas sim para distâncias pequenas, muito pequenas. E aí ele vai dar mais informação do que o espaço percorrido, porque ele vai dar a direção e o sentido, como a gente vai ver depois de estudar vetores, certo? Então o que vai mais interessar aqui é o deslocamento e não o espaço percorrido. Beleza? E mesmo sendo estranho é bem fácil de calcular porque é só jogar nessa fórmula aqui. Né? Então se alguém dissesse assim, uma partícula é jogada aqui, ela caiu 10 metros depois e ela fez uma parábola aqui muito doida, a resistência do ar e tal, não sei mais o que. Não interessa o que aconteceu aqui no meio, não importa. O deslocamento foi 10 metros, porque a posição final está aqui e a inicial está aqui. Entendi. Certo? Beleza. Bom, e aí com o conceito de deslocamento a gente pode falar da velocidade média. Por quê? Porque a velocidade média ela vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Isso é o que nós vamos chamar de velocidade média, vai ser sempre com o deslocamento, né? Mas aí a gente usa símbolos para não ter que escrever um monte de coisa toda vez. Então velocidade média vamos chamar de Vm, o deslocamento é o ΔX e o tempo é um intervalo de tempo, então também é um ΔT. Então a gente tem que imaginar um movimento que está acontecendo aqui de uma certa posição inicial para uma posição final e esse movimento aconteceu num certo tempo ΔT. Então imagina que a gente tem um relógio aqui, né? E esse relógio ele marcou aqui um certo tempo t0 e marcou aqui no final que passou o tempo e foi para um certo tempo t. Então esse intervalo de tempo ΔT vai ser o tempo final menos inicial. Tá? Os cronômetros de celular hoje em dia eles dão a volta, né? Então, não sei se os antigos também faziam isso, não sei. Então seria isso daqui, a gente marca aqui, né? Deixa passar o tempo até chegar na outra posição e marca de novo o tempo. Esse vai ser o intervalo de tempo e é essa divisão que vai dar a velocidade média. E a unidade dessa velocidade, então, como a gente vai dividir? Professor, Oi. pode voltar um pouquinho, por favor, na parte do relógio, que eu não entendi. Tá. Só a explicação mesmo.
A gente tem que imaginar uma situação real, ou seja, bem aqui tem uma partícula, pode ser uma pessoa, um carro, enfim, como a gente está falando de mecânica, pode ser qualquer coisa, né? Porque a mecânica ela serve para várias situações. Então imagina alguma coisa aqui, poderia ser uma peteca no chão, rolando, e ela está indo para cá para a direita, então imagina que ela não para de se mover, ela está deslizando aqui direto. O que a gente vai fazer é ter um cronômetro que a gente vai marcar. Bem aqui ela passou, eram 7 minutos, vamos dizer que eram... que eu apertei aqui, disparei o cronômetro, então eram 0 segundos aqui. Aí quando a peteca chegou bem aqui, vamos supor que sejam 1 metro. Acho que é uma distância razoável, né? Para uma peteca rolar. Depois de 1 metro, a gente viu que passou 1 segundo. Então esse seria o T. Então aqui seria T0, 0 segundo, T1 igual a 1 segundo. Tá? Isso é só um exemplo. E aí o ΔT seria o T final menos o inicial, então seria 1 segundo menos 0 segundos, 1 segundo. Mas aí o que acontece? Se o meu cronômetro já estivesse rolando e aqui estivesse marcando 15 segundos, aí eu ia dar uma volta nele de novo e a partícula ia chegar aqui no tempo 16 segundos. E o ΔT ainda ia ser o mesmo. Entendeu? Então esse ΔT é a diferença de tempo na posição final para a posição inicial. Eu não sei se deu para entender melhor agora ou se ficou pior. Entendi, sim. Ah, tá. Mas é relativo. Oi? Alguém disse que o tempo é relativo, isso é uma aula de mecânica clássica, é proibido falar isso. Tá? O tempo não é relativo, é absoluto. Eu tô só fazendo uma brincadeira boba aqui, mas na verdade, uma hipótese que nós temos aqui é que a medida do tempo não depende do referencial, é importante você ter mencionado essa questão. Então aqui, mesmo que a gente mudasse de referencial, esse intervalo de tempo seria o mesmo. E Mas isso, ele é o mesmo para qualquer referência. para qualquer... A mecânica newtoniana, que é essa que a gente estuda em Física 1, nessa mecânica, qualquer sistema de referência, mesmo que seja acelerado, vai medir sempre os mesmos tempos. Todos vão medir a mesma passagem do tempo. Nessa mecânica aqui. Isso é o chamado tempo absoluto, né, da mecânica newtoniana. Isso só foi questionado até hoje pela relatividade de Einstein. Tá? Não sei se a gente vai ter oportunidade de falar sobre relatividade, mas só para deixar claro, não existe só a relatividade de Einstein. Relatividade é a relação entre referenciais. Então, sempre que eu estudo a relação de movimento de um referencial para o outro, o nome disso é relatividade. O que o Einstein fez foi mudar a relatividade, né, para fazer com que entre outras coisas, a medida do tempo agora depende do referencial também, que foi o que o nosso colega mencionou. Mas pra gente não. Oi? O senhor vai explicar pra gente isso? Como é? O senhor vai explicar pra gente isso? Sobre a relatividade qual? Da relatividade. Eu acho que eu vou falar sobre a relatividade de Galileu, mas a do Einstein não, porque não está no conteúdo da disciplina. Sim. Mas aí se vocês tiverem curiosidade, no próprio Halliday tem, só que lá no volume 4. É bacana, não tem nenhuma matemática absurda não. É divertido de ler. Bem interessante. Bom, aí vamos ver alguns exemplos aqui de cálculo de velocidade média.
que eu peguei esse exemplo aqui do tatu lá do Halliday. Então isso daqui é um gráfico em que nós estamos anotando a posição em função do tempo. Cuidado para vocês não se confundirem de que isso daqui é um caminho que o tatu seguiu, não é. O tatu ele está andando numa reta, é um movimento unidimensional, bem aqui, ó, onde eu pintei aqui de laranja, tá? E a posição inicial dele foi aqui no menos 5 metros, no tempo 0 segundos. Então essa posição para a gente vai ser um ponto nesse gráfico em que o eixo horizontal é o tempo. Uma dica para vocês: sempre esses gráficos em que tiver movimento, o eixo horizontal sempre vai ser o tempo, né? E aqui no vertical, nesse caso, não está aparecendo direito, então eu vou escrever que é X, é a posição. Deixa eu escrever de preto aqui. Essa aqui é a posição X, certo? Muito bem. Então o tatu começa aqui em menos 5 metros, no tempo 0 segundos, que é esse ponto bem aqui. Eu vejo aqui t igual a 0, então é nessa reta. X igual a menos 5, então é bem aqui. Aí no cruzamento dá o ponto aqui do gráfico. Aí o tatu vai andando. E eu vou marcando aqui a posição e o tempo dele. Cada posição e cada tempo dele vai ser um ponto. Certo? E o que as figuras mostram aí são só mais duas. Então, bem aqui vai ser essa situação. Ou seja, na posição x igual a 0, portanto, sobre essa reta aqui, vou medir 3 segundos de tempo. Então, em relação ao eixo horizontal aqui, vai ser no tempo t igual a 3. Então, isso vai dar esse ponto bem aqui. E assim por diante. Quando ele chegar em x igual a 2 metros, ele vai ter passado um tempo t igual a 4 segundos. Tá? Então, aqui nós podemos calcular algumas velocidades médias. Por exemplo, vamos calcular a velocidade média dele entre esses dois instantes aqui, 3 e 4 segundos. Como é que a gente calcula essa velocidade média? É a fórmula, então a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT, que vai ser posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o inicial. E esse negócio de inicial e final não é uma coisa absoluta, depende do exemplo. Nesse exemplo aqui, como eu vou analisar de 3 a 4 segundos, então 4 é o final, né? Que ele saiu da posição x igual a 0 para a posição x igual a 2. Então ele saiu daqui para cá. Foi. Tá todo instante 0 ali, ele tá em repouso? Lá no x igual a 0 ele tá em repouso ou não? Antes disso ele estava. Mas aí ele começa a andar e passa a não estar mais em repouso, mesmo que seja o início do movimento. Na verdade, se a gente olhar bem de perto aqui o gráfico, é possível que a gente veja um pedacinho assim que ele estava em repouso, aí ele começa a se acelerar, né? Só que a gente está desprezando essa aceleração dele aqui. A gente está considerando que ele já veio correndo aqui e passou pela nossa fita métrica aqui, onde estava marcando menos 5 metros. Entendeu? Que a gente está tentando simplificar tudo o máximo que pode. Mas não necessariamente no início do movimento está em repouso, não é assim. É porque o início é o início em que a gente começou a contar o tempo. A gente não sabe o que veio antes. Então, para esse intervalo aqui entre 3 e 4 segundos, o final é o 4. E a posição que ele vai ter nesse 4 vai ser o x. Então, bem aqui vai ser o x. E no t igual a 3 segundos vai ser o x0. Então, o x dele é 2 metros. Vou botar a unidade para não dar mau exemplo para vocês. A posição inicial é 0 metros, né? O tempo final é 4 segundos e o tempo inicial 3 segundos. Então, substituindo tudo isso, a velocidade média vai ser 2 dividido por 1. Então vai ser 2
metros por segundo. Essa velocidade média é a mesma coisa que aproximar esses dois pontos por uma reta, tá? Então eu sei que o movimento do tatu aqui, ele faz uma curva, né? Como vocês podem ver, que nesse caso nem é tão acentuada. Aqui já está um pouco mais acentuada. Se eu fosse unir por uma reta, daria uma diferença maior. Mas a velocidade média significa aproximar isso daqui por uma reta. Não sei se vocês estão conseguindo ver a retinha que eu desenhei de verde aqui. Tá? Isso é a velocidade média. E a velocidade, ela é a inclinação dessa reta aqui. Então esse 2 ele é a tangente desse ângulo. Tá? Isso é uma questão lá de cálculo. Não sei se vocês já fizeram cálculo, mas em cálculo a gente estuda isso e eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. E também só para dar mais um outro... Oi? É a taxa, né? A taxa de variação tem a ver. Desculpa, você falou baixo, não consegui entender. É a taxa de variação do... Taxa de variação, exatamente. Nesse caso, uma taxa de variação média. Aí depois a gente vai ver a velocidade instantânea, que é diferente. Tá? Aí só para ter mais um exemplo aqui, né, a velocidade média, vamos calcular também entre t igual a menos 5 e t igual a 3, por exemplo. Né? Então, nesse caso, a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT, porque essa é a fórmula, que é a posição final menos inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Então, como eu disse, né, tempo final e inicial não é absoluto. Isso depende da situação. Nesse caso aqui, como eu estou analisando daqui para lá, né, então esse lá que é o final, ou seja, entre t, eu falei errado aqui, né? O tempo não é negativo. É entre t igual a 0 e t igual a 3. Então aqui no t igual a 0 vai ser o início e no t igual a 3 vai ser o final. A posição dele no x igual a 3, no tempo igual a 3, a posição vai ser 0. Então essa é a posição final. Vai ser 0. Menos da fórmula, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente se confunde. Esse menos é da fórmula, eu já coloco ele aqui. A posição inicial dele é menos 5 metros. Então ainda tem esse menos do menos 5 metros aqui. Tá? Dividido pelo tempo final. Só para dizer, isso aqui é o x inicial. Então o tempo final, que é 3 segundos, menos o tempo inicial, que é 0. E isso vai dar 5 terços, acabou ali o espaço. Metros em cima, segundos embaixo. E aí 5 terços, se eu não me engano, é aproximadamente 1,33. Então a velocidade média é aproximadamente 1,33 metros por segundo. O que significa metro por segundo? A velocidade ela dá a variação de espaço em relação ao tempo. Então 2 metros por segundo significa que o tatu está andando 2 metros em 1 segundo. Isso é em média. Então isso significa que pode ser que num segundo ele tenha andado, digamos, 1,8 metros e no outro segundo 2,2. Aí somando tudo na média dá 2 metros por segundo. Entendeu? Isso significa também, olha, se a gente comparar, que nesse tempo inicial ele estava mais lento, que a velocidade era menor. Então no tempo inicial ali entre 0 e 3, a velocidade era 1,33 aproximadamente. Aliás, eu acho que está errado, é aproximadamente 1,66. Aproximadamente. Certo? Então ele aumentou a velocidade depois, ali entre t igual a 3 segundos e 4, que a velocidade é maior. Então essas informações todas estão aí nesse gráfico. Só esqueci de falar bem aqui, acabei me
A energia está oscilando aqui. Se eu desaparecer do nada é porque faltou energia. Aí a gente continua quarta-feira. Mas eu esqueci de falar aqui sobre a unidade. Como velocidade é espaço sobre tempo, a unidade de velocidade do sistema internacional que a gente discutiu ontem. Ontem não, né? Quarta-feira, eu acho. Então a unidade do sistema internacional ela é o metro por segundo. Só como curiosidade para vocês, antes do Galileu as pessoas não dividiam grandezas diferentes nem multiplicavam. Que as pessoas não conseguiam entender como é que era possível dividir um metro por um segundo. Era possível dividir um metro por um número ou multiplicar, mas por um segundo não entrava na cabeça das pessoas. Aí o Galileu introduziu isso. Não, 1 metro por segundo significa andar 1 metro em um segundo. E assim por diante foi quebrando esse tabu de multiplicar e dividir grandezas diferentes. E aí como é que a gente reconhece naquele gráfico o tatu em repouso? Significa, a gente reconhece, né? Vendo o gráfico da posição x em função do tempo t, se a gente perceber que em algum momento estagnou aqui, o gráfico virou uma reta paralela ao eixo t. Se essa reta estivesse assim, isso não seria repouso, porque ela tem uma inclinação diferente de zero aqui. Mas bem aqui a inclinação dela é zero, tá? Então isso daqui significa velocidade igual a zero. E vai ser uma velocidade em todos os instantes aí que vai ser nula, porque ela está assim em todo instante. Vamos ver um exemplo aqui. Eu coloquei só uma parte dessa discussão, e aí vocês dão uma olhada lá no livro que tem mais detalhes. Tá? Bom, depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea, então a gente já sabe que é um movimento retilíneo. Boa tarde, Helder. Né? Em uma estrada por 8,4 km a 70 km por hora, você para, falta um acento aqui, por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina. Qual foi o deslocamento total? Tá, então vamos pensar um pouco. Deslocamento, tá. Se a gente dirigiu por 8,4 km, a gente parou num posto de gasolina e 30 minutos depois caminhou 2 km. Ah, parou por falta de gasolina. Desculpa aí que eu não, às vezes eu não leio direito. Então foi o seguinte, ele parou bem aqui, né, andou 8,4 km. Aí parou bem aqui porque a gasolina acabou. Né? Aqui a gasolina acabou. Aí ele teve que andar até bem aqui, onde tem um posto, né, de gasolina, certo? E isso fica a 2 km. Tá, então aqui tá muito fácil calcular esse deslocamento. Por quê? Que a posição inicial é essa, x0, que a gente pode chamar de zero. E aqui a posição final, que vai ser 8,4 mais 2. Deixa eu apagar isso aqui, senão alguém vai... gasolina acabou. Então essa posição final que fica a 10,4 km. Se ele tivesse voltado, aí isso ia dar uma diferença no deslocamento. O deslocamento seria 8,4 menos 2. Mas como ele continua andando para frente, o deslocamento vai ser 8,4 mais 2, que é esse aqui. Então a resposta da letra A é que o deslocamento foi 10,4 km.
certo? Muito fácil a letra A. Letra B, qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chegou no posto de gasolina? É o tempo. Então, isso daí já é uma questão diferente, ó. A gente tem aqui primeira parte do percurso e a segunda. Na primeira parte do percurso, vamos dizer que ele gastou um certo tempo ΔT, que eu não sei qual é, e aqui foi um ΔT2 que o problema já me disse, que foi 30 minutos. Só que como ali está tudo em quilômetro por hora, a gente tem que converter isso para meia hora, então vai ser 0,5 horas. Pessoal, só um instante rapidinho aí. Pessoal, desculpa aí, voltei, tá? Então, continuando aqui, a gente tem que descobrir qual é esse tempo inicial. E aí o problema diz que nesse primeiro trecho ele estava a 8,4 km, ele andou 8,4 km a 70 km por hora. Então vamos supor aqui uma velocidade média de 70 km por hora, que é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Então 70 vai ser igual ao deslocamento que nós já calculou aqui, que é 10,4. Como está tudo nas mesmas unidades, eu não vou nem escrever. Eu não queria escrever, mas eu vou escrever. 70 km por hora igual a 10,4 km dividido por um tempo desconhecido, ΔT1. Tá, então, passando o ΔT multiplicando e o 70 dividindo, esse intervalo de tempo vai ser 10,4 dividido por 70, isso medido em horas. Então já dá para ver que foi menos de uma hora, né? E agora a gente tem que calcular essa divisão aí, 10,4 dividido por 70. Calculadora, 10,4 dividido por 70. Aqui dá um número bem quebrado, mas aproximadamente 0,15 horas. Então isso é aproximadamente 0,15 horas. Tá? Então o tempo total, ΔT, nesse percurso todo aí, vai ser a soma dos dois. Então vai ser 0,5 horas mais 0,15 horas, que é 0,65 horas. Vamos só converter isso para minutos para ver se a gente tem uma intuição melhor. Então esse ΔT uma hora é 60 minutos, então isso vai ser 0,65 vezes 60 minutos. Vamos multiplicar agora. Ser resultado por 60. Tá aproximadamente quase 9 minutos. Aproximadamente 8,9 minutos. Não tem como. Deixa eu tentar de novo aqui.
É que eu fiz errado, né? Professor, essa parte inicial aí em cima que o senhor falou, a primeira parte da viagem dele que foi de carro, não Hum, seria, aqui na conta não seria 8,4 ao invés de 10,4? Porque se... seria, com certeza. Ah, certo. Tá errado mesmo. E o mais legal é que agora não tem nem como eu apagar. Tem que apagar tudo. Ah, dá. Tá aqui. Que bom. Valeu. Bom, então, voltando no tempo aí, vamos tentar de novo. Dessa vez talvez eu acerte. Então, a velocidade média no início é igual ao deslocamento no início dividido pelo tempo da primeira parte aqui. Tudo da primeira parte. E a velocidade da primeira parte foi 70, né? 70 km por hora. O deslocamento foi 8,4 e o tempo foi um ΔT. Agora com certeza vai dar uma divisão exata, né? Porque esses problemas são feitos para isso. Então vai ficar 8,4 dividido por 70, sendo aqui km por hora. E aqui quilômetro. Então o tempo vai ser em horas. Então 8,4 dividido por 70. Zero vírgula 12, como eu imaginei, é um número exato. Então deu 0,12 horas. Tá? Esse é o tempo ΔT1. O tempo total ΔT vai ser a soma dos dois. Ou seja, o quanto tempo esse cara gastou para conseguir a gasolina aí. Então isso vai ser 0,12 horas mais 0,5 horas, que dá 0,62 horas. E convertendo isso para minutos, a gente tem que multiplicar 0,62 por 60. Então 0,62 vezes 60, 37,2 minutos. Certo? Sendo 10% de um minuto 6 segundos, né? Então 20% é 12 segundos, então isso seria 37 minutos e 12 segundos, na verdade. Beleza. Bom, então eu consigo fazer o primeiro exemplo do livro. Isso é um bom sinal, que eu acho que eu estou indo bem. Vamos lá. A velocidade escalar média ou rapidez. A velocidade escalar média, ela é igual... não sei nem como escrever aqui, mas vamos chamar assim de velocidade escalar média. Ela é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, na verdade, aquela que a gente estuda no ensino médio é a velocidade escalar média, porque ela é igual ao espaço percorrido pelo tempo. Vamos ver aqui um exemplo unidimensional. Né? Vamos supor aqui que nós temos essa reta aqui no eixo X e tem uma partícula aqui que ela vai até o 10 metros, depois ela volta para os 6 metros. Né? Então, isso aqui seria a posição inicial e essa daqui é a final. E vamos supor que o tempo que decorreu aí foi de 10 segundos. Tá? E que o x aqui é medido em metros.
A velocidade escalar média, ela vai ser diferente da velocidade média, tá? Então vamos fazer essa distinção bem aqui. A velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Então ela vai ser posição final menos a inicial dividido pelo tempo. Que nesse caso vai ser então 6 metros menos a posição inicial, que é 0, dividido por 10. Então essa velocidade vai ser 0,6 metros por segundo. Ok? Já a velocidade escalar média, ela vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo. E se a gente reparar, o espaço percorrido foi na ida 10 metros, na volta daqui para cá são mais 4 metros. Isso aconteceu no mesmo tempo, que é 10 segundos. Então, na verdade, essa velocidade escalar, ela vai ser 14 sobre 10, vai ser 1,4 metros por segundo. A velocidade escalar média seria, por exemplo, a velocidade, se isso fosse um carro, seria a velocidade que apareceria no velocímetro, entendeu? É a velocidade ali que está acompanhando o movimento. A velocidade média, como a gente definiu a partir do deslocamento, ela é uma medida que relaciona o início com o fim. É diferente, tá? Então fica aí esse exemplo para deixar bem clara essa distinção. Eventualmente elas podem ser iguais. Se o movimento fosse só para a direita, elas iam ser iguais. Ou se ele fosse só para a esquerda. A diferença surge porque ele muda de sentido. Ok. A velocidade instantânea, ela é na verdade uma derivada. Vocês já fizeram alguma disciplina de cálculo? Já. Não deu para entender se sim ou se não. Sim, sim, Sim. professor. Ok, então vocês já estudaram derivada, né? Tá. Alguém não? Bom, então a velocidade instantânea a gente não coloca o m, é só o v. A velocidade instantânea ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então ela é a derivada da função. Agora a gente vai entender o x como uma função, que no caso desses gráficos aqui a gente pode entender como sendo os gráficos dessa função x de t. Nesse caso é uma função x de t constante. No caso do tatu aqui é um x de t que está variando, parece um seno talvez, algo assim. Tá? Então a velocidade é a derivada da função posição, que é o x de t, né? Obviamente, como é uma variável só, é em relação ao tempo, mas vamos escrever aqui em relação ao tempo. Ok? Então essa é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o que aparece no velocímetro do carro, por exemplo. Tá? E vamos ver alguns exemplos de velocidade, de como a velocidade instantânea varia de acordo com o movimento. Se fosse no movimento retilíneo uniforme, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o movimento caracterizado pelo fato de que a velocidade é constante, né? Então a derivada da posição vai ser uma constante, que vai ser a velocidade. No movimento retilíneo uniformemente variado, que eu acho que vai ficar para a próxima aula, a velocidade varia proporcional ao tempo. Tá? Então vejam que em cada tipo de movimento essa velocidade instantânea vai ter um comportamento diferente. O movimento de queda livre sem resistência do ar,
ele recai nesse segundo caso, da velocidade proporcional ao tempo, que é o MRUV. E nós vamos discutir na próxima aula. Porém, se tiver resistência do ar, aí vai ser uma exponencial decrescente que tende a uma certa velocidade limite lá, né? Mas isso a gente não estuda, isso... Mas é no infinito, aí cai aquele negócio no infinito, aquele limite. Você poderia repetir que eu não entendi tudo? Tipo, esse limite ele cairia no infinito e tal, assim, no gráfico aí da resistência do ar. Tipo, Exatamente, é. texto no livro do Herbert. Ah, ele comenta isso? Sim. Em qual parte? Na verdade, ele tá mais lá pra frente, lá acho que no meio, assim, quando a gente fala de dinâmica. Ah, então quando chegar lá eu vou falar um pouco mais, mas é isso aí sim. É porque a velocidade, se eu não me engano, tem mais ou menos esse aspecto aqui. Aí ela tende a uma certa velocidade limite aqui, mas ela nunca atinge. É porque isso daqui seria menos uma exponencial decrescente e tal. Aí dá esse aspecto. Mas chega uma hora que aproximadamente chegou, né? Na velocidade limite. Então, praticamente começa a cair com velocidade constante, dependendo da resistência do ar. Bom, então isso é mais um exemplo de como a velocidade pode variar em relação ao tempo. E no movimento de uma mola, vai ser uma função seno ou cosseno. Então a velocidade ela vai aumentar e diminuir, né? Porque quando tem um corpo preso aqui numa mola, com uma certa massa, ele vai chegar um momento que a mola vai se contrair ao máximo, ela vai estar toda apertada e ele vai estar bem aqui. E vai ter um outro momento que a mola vai estar esticada ao máximo e ele vai estar bem ali. Então quando a gente junta e faz um gráfico disso tudo, a velocidade faz isso, ó. É muito interessante. Se vocês forem fazer Física 2, vai aparecer lá. Tá? E tudo isso é calculado usando o conceito de velocidade instantânea. Então às vezes fica um pouco vago a gente falar da velocidade instantânea aqui em Física 1, porque os exemplos mais interessantes a gente não pode ver aqui, por exemplo. O movimento de uma mola é Física 2. Resistência do ar, para chegar nessa fórmula, precisa resolver uma equação diferencial que geralmente é só na disciplina de mecânica clássica, lá na física ou outros cursos. E aí a gente fica com esses dois aqui e vamos fazer alguns exemplos também de velocidade instantânea através de alguns cálculos também. Tá, mas só para comentar, tem esses outros exemplos aqui em outras disciplinas também. Então, o movimento retilíneo uniforme vai ser justamente o caso mais simples de todos que eu mencionei no início, em que a velocidade é constante. Então, qualquer movimento que acontece numa reta com velocidade constante, vai ser um movimento retilíneo uniforme. E nesse caso a velocidade média corresponde à própria velocidade instantânea. Então a velocidade média ela vai ser igual à própria velocidade. Significa que o ΔX ΔT vai ser igual ao dx dt. E a única maneira disso acontecer é a velocidade ser constante. Vamos supor agora que o tempo inicial é quando a gente começou e ligou o cronômetro. Então o tempo inicial é 0 segundos. Então o intervalo de tempo vai ser simplesmente o tempo t. Tá? Então a velocidade vai ser ΔX sobre t, e ΔX é x menos x0. Então passando esse t multiplicando, fica x menos x0 igual a vt. Então x é igual a x0 mais vt. Essa é a equação da posição no movimento retilíneo uniforme. Mas é uma posição x que depende do tempo, x de t, no movimento retilíneo uniforme. Certo? E essa é aquela
fórmula que eu não sei se vocês fizeram um cursinho, mas o professor no cursinho chamava de sorvete, né, para lembrar mais fácil. Tá. Enfim, tudo para passar no vestibular, né? Valia a pena memorizar essas coisas. Vergonha. Bom, mas aqui a gente vai usar o x porque aí a gente tem a noção de que isso está acontecendo no eixo x. Se fosse no y, tá? Se fosse no eixo y, aí a gente já vai usar y igual a y0 mais vt, a velocidade no eixo y. Ou se fosse no eixo z, seria z igual a z0 mais vt, tá? E assim por diante. Se fosse um eixo diferente, com um nome diferente, mesma coisa. Bom, então, acho que a gente já explorou um pouquinho o movimento retilíneo através daquele exemplo lá do carro. Não vou forçar muito nisso. Eu queria só fazer alguns exercícios aqui envolvendo a questão da velocidade ser uma derivada. E vamos ver aqui então alguns exercícios que não é para vocês entregarem, eu mesmo vou fazer aqui. Então são alguns exemplos. Vamos ver essa letra A. Como é que a gente usa a definição da velocidade como sendo a derivada da posição? Tá? Calcule a velocidade instantânea de uma partícula cuja posição é dada por, na letra A, x de t. Deixa eu só corrigir logo isso, que aqui era para eu ter botado em função do tempo. X de t, y de t, e aqui z de t. Pronto. Ok, então sendo x de t dado por essa expressão, 12 menos t ao cubo mais 2t, que na verdade eu também esqueci de dizer, mas é tudo no SI, né? Vamos dizer isso só para ficar claro. Como é que a gente faz? Então a velocidade vai ser a derivada. A velocidade vai ser dx dt. Então vai ser a derivada em relação ao tempo dessa função aí. 12 menos t ao cubo mais 2t. Então a própria velocidade vai ser uma função também. Derivada do primeiro termo, que é constante, é zero. Derivada de menos t ao cubo, tem o menos da expressão. Derivada de t ao cubo, não sei se vocês vão lembrar, mas como é uma potência, fica a potência que é o 3, vezes o t elevado a 3 menos 1, que é 2. E a derivada de 2t é 2. Então, resumindo, a velocidade, que vai ser uma função do tempo também, vai ser 2 menos 3t ao quadrado. Tá? Então, isso é um exemplo de como a gente pode calcular a velocidade em função do tempo a partir da posição, usando a fórmula da velocidade instantânea. Deu para entender esse exemplo aí? Alguém não Mas entendeu? o gráfico dessa função seria uma parábola? É uma parábola. E qual é o problema? Faz lá no GeoGebra. Boa ideia. Eu não sei usar o GeoGebra para fazer gráfico, mas eu tenho esse programa aqui que também é bonzinho. Vamos ver aqui como é que fica. Tinha um arquivo aqui que era o gabarito da prova. Já pensou se eu abro sem querer? Vai ser da hora. Bom, pessoal, me dá aí 1 minuto só para me inscrever isso aqui. Esse aqui é um programa chamado Wolfram Matemática. Não sei se vocês conhecem.
E ele é muito legal para fazer gráficos. Coca-Cola. Ou para fazer o quê? Entendi. Então a gente pode plotar a posição e a velocidade também. Vamos dizer que seja de t igual a 0 até 10 segundos. Então essa é melhor até 6, senão fica ruim de ver. Olha que curioso isso. Aqui a gente está plotando essa posição em função do tempo para esse gráfico que eu coloquei como exemplo. Se vocês conseguem ver bem aí. Onde essa curva azul é a posição e a curva amarela é a velocidade. Então, como a velocidade é a derivada da posição, a gente percebe aqui que como a posição está diminuindo, a velocidade vai ser negativa. Né? A velocidade é positiva aqui quando a posição está aumentando. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico, vocês vão ver o que eu quero dizer. Também por causa do escalar também, né? Que é o menos ali, né? O coeficiente. Isso. Aí a velocidade ela só vai ser positiva, que é essa curva amarela, que vai estar em cima aqui do zero, quando a posição estiver aumentando, que no caso é aqui mais ou menos entre 0 e 0,8 segundos. Dá uma leve subidinha aqui. Depois a velocidade vai ser negativa, porque a partícula está com a posição diminuindo aqui. Então é interessante que à primeira vista os dois gráficos parecem muito parecidos, mas a gente pode tirar informações dos dois aí. Bom, vamos continuar aqui que a gente ainda tem mais um tempinho de nada. Dá para fazer mais uma questão. Vamos fazer, vou deixar a letra B como exercício para vocês. Vou botar na lista lá para vocês derivarem essa aqui. E a letra C, que tem o z de t igual a cosseno de 2t menos 5. Qual vai ser a velocidade? Nesse caso a velocidade vai ser dz dt, olha só, cuidado com isso. Que aqui na letra B, a velocidade ela é dy dt, tá? Então é a derivada da posição, nesse caso a posição no eixo y, e aqui a posição no eixo z. Então ela vai ser a derivada desse cosseno, né? E a derivada do cosseno é menos seno, então eu boto um menos aqui. E como tem esse 2t aí dentro, aparece esse 2 aqui, então fica menos 2 seno de 2t menos 5. Vai ser a função velocidade nesse exemplo aí. Ok? E da mesma forma que a gente plotou lá, a gente poderia plotar para esse exemplo aqui também, comparar a posição com a velocidade, certo? Então eu vou de fato fazer isso, porque não vai dar tempo de começar a outra parte e ficar pela metade. Então vamos fazer mais esse gráfico aqui só para a gente fazer essa comparação. Cosseno de 2t menos 5. E aqui menos seno de 2t menos 5. Olha que curioso. Pessoal, essa curva azul representa a posição em função do tempo, né? E a curva amarela representa a velocidade. Então eu não sei se eu consigo. Uma relação, né? Tipo, do seno com cosseno. É, exatamente. Olha, eu consegui. Falta só botar um fundo branco aqui, rapidola.
Eita. Só tenham paciência com o tio aí, que eu tô apenas tentando botar um exemplo aqui. Pronto. Maravilhoso. Não vou conseguir alinhar nada, tá? Pronto. Beleza, agora ficou melhor de ver. É o que eu ia dizer para vocês aqui era o seguinte. Essa curva azul aqui, essa curva azul representa o Z de T, que é a posição, né? E essa curva é que eu vou só escrever aqui porque para ficar no PDF também, que é o cosseno de 2t menos 5, é a posição, né? E essa curva laranja é a velocidade. Essa curva laranja que é o V de t, que é menos 2 seno de 2t menos 5, velocidade. Certo? Então, qual é a relação entre a velocidade e a posição? São várias, tá? Vamos pensar um pouco. Bem aqui nesse trecho daqui para cá, assim, a velocidade está aumentando. Mas não era isso que eu ia falar. Desculpa aí. Olha só, agora legendas automáticas. Você acompanha o podcast? Desculpa aí, galera. Fiz besteira aqui. Um dia eu vou descobrir como é que faz isso sem ser por acaso. Tá. O que eu ia dizer é o seguinte. Bem aqui, vocês percebem que como o azul é a posição, ela atingiu um valor mínimo, né? E a partir daqui a posição ela está aumentando, certo? Então bem aqui a posição aumenta. O ponto de inflexão. É um ponto de inflexão, mas para o que a gente está fazendo nem precisa ir tão longe. É uma coisa mais simples. É em ponto de inflexão porque... Não é não. É um ponto de mínimo, na verdade. Inflexão seria na outra curva lá, em outro... por aqui mais ou menos. Inflexão é quando muda a curvatura, assim para ficar assim, por exemplo. Seria mais ou menos esse ponto aqui. Esse daqui é um ponto de mínimo porque, né, vai ser o ponto que daqui para cá não tem mais curva. Não sei se deu para entender. Tá, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que nesse intervalo aqui a posição aumenta. Então o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade é positiva. Nesse mesmo intervalo aqui, a velocidade é positiva. Então uma velocidade positiva é quando a posição aumenta. A velocidade negativa é quando a posição ela está diminuindo. Certo? E isso tem a ver com o sinal. Então aqui já tem como a gente ter uma noção de que em relação ao eixo Z, quando Z é igual a 1, é mais fácil pensar o eixo Z assim vertical, né? Então seria mais ou menos assim. Vamos supor que aqui é Z igual a 0 e aqui é Z igual a 1. Desse gráfico a gente deduz que essa partícula ela estava diminuindo a posição até o tempo 1 segundo, digamos, mais ou menos. Então ela estava diminuindo aqui, depois ela passou a subir. Então ela estava descendo e bem aqui por algum motivo ela passou a subir de novo. Isso é uma informação que dá para extrair desse gráfico, certo? Bom, desculpem se eu improvisei um pouco aí a explicação, que eu não estava planejando falar isso. Mas aí eu resolvi seguir a dica do nosso colega que sugeriu fazer um gráfico aí. E eu acho que o gráfico é sempre uma boa ideia, tá?
Então, por hoje a gente fica por aqui. A gente continua na quarta-feira para falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre e alguns exercícios aí. Beleza? Alguma dúvida ainda? Nenhuma, professor. Não, professor. Ok.